A felicidade dos outros não é sua responsabilidade. Isso é uma coisa que a gente demora para aprender, é uma coisa que a gente demora para entender e acha que precisa fazer todo mundo que está ao nosso redor feliz, precisa fazer a vontade de todo mundo. E apenas algumas pessoas já vêm com esse entendimento desde muito cedo, de que não se importa com o que os outros vão pensar, não se importa se o que ela está fazendo está agradando os outros ou não. Então são poucas pessoas que já têm esse entendimento desde muito cedo. Na maioria dos casos, talvez você seja assim, eu sei que eu fui assim, eu achei que sempre teria que agradar muitas outras pessoas, sempre teria que ter essa responsabilidade de fazer os outros felizes à minha volta para que eu também me sentisse confortável e me sentisse feliz. E isso é uma grande besteira, porque com o tempo você vai percebendo que se você fica refém apenas de fazer os outros felizes, você acaba perdendo a sua própria felicidade. Você deixa de lado as coisas que você quer, você deixa de lado as coisas que você gostaria de fazer, simplesmente pelo gosto dos outros. Eu me lembro bem, há alguns anos atrás, sempre que nós íamos sair com alguns amigos, nós perguntávamos para eles onde eles queriam ir, porque daí sempre vinha aquela coisa, não, pra gente qualquer lugar tá bom. E de fato qualquer lugar assim que seja um lugar agradável pra gente tá bom. Só que eram raras as vezes em que nós falávamos, não, hoje nós queremos ir nesse lugar aqui que nós vimos e então hoje vamos ir lá. Se vocês quiserem ir, tudo bem. Então nunca acontecia isso, para falar bem a verdade. E aí nos últimos 3 anos foi onde eu comecei a entender isso e falar, caramba, por que eu nunca escolho os lugares? Nunca é da forma com que eu quero. E eu percebi que era simplesmente porque eu não falava, era porque eu não impunha aquilo, era porque eu não dava essa opinião, não levantava essa ideia, eu simplesmente deixasse os outros escolher para eu poder abrir mão disso e fazer com que eles ficassem mais felizes, indo nos lugares que eles queriam ir. E quando eu entendi que isso estava errado, porque eu estava realmente abrindo mão dos lugares que eu mesmo queria ir, eu estava abrindo mão das coisas que eu queria fazer, eu estava abrindo mão da minha própria felicidade e criando essa responsabilidade em fazer os outros felizes. Quando eu entendi isso, eu comecei a mudar. Não no sentido de ligar o foda-se para todo mundo, de não me importar com mais ninguém. Não é nada disso. Mas em você começar a se colocar em primeiro lugar. No sentido de que algumas coisas que você quer realizar, e aqui também a gente tem que tomar muito cuidado, porque se colocar em primeiro lugar sempre não é... Como que eu posso explicar? Porque isso daqui é algo que, dependendo da forma com que a pessoa entenda, pode acabar também distorcendo outras áreas da vida. Veja, não é que pensar em você em primeiro lugar sempre é o melhor a ser feito, mas pensar sempre na felicidade do outro antes de você mesmo também não é uma das melhores escolhas. Se você tem sonhos e esses sonhos muitas vezes não estão ligados aos seus familiares ou aos seus amigos, pode acontecer de você abandonar esses sonhos, pode acontecer de você deixar esses sonhos de lado por causa dessas pessoas. Porque essas pessoas iriam ficar tristes, elas iriam se sentir frustradas por você não estar perto, elas iriam sentir sua falta, ou simplesmente elas não querem ir com você, então não querem que você também vá. E automaticamente você cria essa responsabilidade em ter que fazer essas pessoas felizes antes de você. Nesse quesito, nesse ponto de pensar em você primeiro, pensar nos seus planos, nos seus objetivos, deve vir em primeiro lugar, e está correto assim. Agora, no sentido de você pensar em você mesmo em primeiro lugar sempre, por exemplo, tem uma pessoa aqui que está com dificuldade na fila, tem dificuldade de andar e ela chega numa fila que você está, e a fila está longa. E todo mundo deixa ela passar na frente, mas quando chega na sua vez, você pensa, não, eu tô aqui, eu cheguei antes, cheguei aqui já tem mais de 1 hora, ela não vai passar na minha frente. Nesse sentido, se torna algo negativo. Você deve sim querer ajudar as pessoas. Aqui que está a palavra que eu queria buscar. Existe uma grande diferença em você tentar ajudar, colocar as outras pessoas em primeiro lugar para ajudar elas em alguma situação que elas necessitem, e uma diferença entre você colocar as pessoas em primeiro lugar sempre para buscar a felicidade delas, tirando a sua própria felicidade. É isso que eu queria chegar, é nesse ponto. Tá vendo? Por isso que é legal a gente realmente conversar aqui e ir desenvolvendo o raciocínio no meio da conversa. Porque assim você vai entendendo também o ponto que eu quero chegar. Então existe essa grande diferença entre você se pôr na frente das pessoas a todo custo e não pensar em ajudar o próximo, e em você colocar a felicidade dessas pessoas em primeiro lugar, colocar a felicidade dessas pessoas à frente da sua própria felicidade, a ponto de abandonar seus sonhos, sua carreira, seus projetos, os seus planos, e sempre colocar a felicidade dessas pessoas à frente. Quando você faz isso, você realmente está abrindo mão dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Só que ao mesmo tempo, você não está sequer ajudando essas outras pessoas a continuar com os sonhos e com os projetos delas. O exemplo aqui mais comum de você criar essa responsabilidade pela felicidade dos outros
está ligada à sua casa, está ligada aos seus familiares, aos seus amigos. Geralmente, essas pessoas, elas querem te ver felizes, mas não tão felizes quanto elas mesmas. E você pode pensar como você tem coragem de falar isso da sua família, o que seus familiares vão pensar, como você pode achar que eles não querem te ver felizes, família em primeiro lugar. Essa frase, família em primeiro lugar, é uma frase que você tem que tomar muito cuidado, porque você precisa diferenciar muito bem aqui o que é família. E família, no fim das contas, vai ser sua esposa, seu marido e seus filhos. Essa é a sua família. E você vai perceber que quando os seus filhos crescerem, família vai ser apenas a sua esposa ou seu marido, porque os seus filhos agora eles vão ter a família deles, que será a esposa ou o marido deles e os filhos deles. Então quando você se torna mãe e pai, você tem a sua família enquanto seus filhos são pequenos. No momento que eles crescem, eles constituem a própria família deles. E a sua família passa a ser a sua esposa ou o seu marido. O restante é apenas parente. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente as pessoas querem colocar a família em primeiro lugar nesse sentido de que você deve fazer tudo por todos que são da sua família, que estão ao seu redor. Tem que tomar cuidado nisso daqui. Porque as pessoas não sabem interpretar, sabe? Elas não sabem interpretar um texto, não sabem interpretar uma fala e de um conteúdo, de um vídeo ou de uma conversa de 1 hora, elas se apegam a uma frase de 5 segundos e ficam presas naquilo dali. E não conseguem interpretar o contexto, não conseguem interpretar como um todo o que está sendo dito. Mas dane-se, não é? Entenda quem tiver capacidade para entender e refletir sobre o tema aqui, sobre tudo que está sendo dito e não apenas sobre uma frase. Mas a verdade é essa, a verdade é que a felicidade das outras pessoas não depende da sua. E você não deve criar essa responsabilidade. Da mesma forma que talvez você não espere que as outras pessoas venham criar a tua própria felicidade, você não deve querer criar essa responsabilidade de proporcionar felicidade para as outras pessoas. Porque cada pessoa, no fundo, no final, ela vai ter a sua própria escolha. E você não pode abrir mão das suas escolhas por causa de outras pessoas, por causa da felicidade de outras pessoas. É nesse ponto que eu queria chegar aqui. Só que, para chegar nesse ponto, é preciso exemplificar quem são essas outras pessoas, quem são os outros. Porque geralmente os outros vão ser, sim, seus familiares e seus amigos. Só que seus amigos, ainda em alguns casos, de 5, talvez um amigo, ele ainda queira te ver feliz. Ele ainda queira que você faça a tua trajetória, que você busque a tua vida, que você realize os teus sonhos e os teus projetos. Mas dos familiares, são realmente pouquíssimos que vão ter essa honestidade em querer te ver bem, te ver feliz e te ver prosperando, mesmo que para isso você acabe deixando eles para trás. E veja, não estou dizendo que não exista familiares que vão querer que você siga os teus sonhos, os teus passos e que você prospere. Não é isso. Só que de modo geral, a maioria deles, pelo menos aí os seus 99%, não vão querer. Eles podem falar, podem verbalizar isso, só que no fundo vai existir uma inveja e você consegue ver isso, qualquer pessoa consegue notar um pouco de inveja numa fala, um pouco de inveja numa reação, um pouco de inveja em algumas ações que essas pessoas podem tomar. Então isso acaba ficando nítido, só não vê realmente quem não quer, só não vê se você fechar os olhos para isso e querer apenas proporcionar essa felicidade em volta deles. E aí você vai estar abrindo mão da sua própria felicidade. Então a felicidade dos outros não é sua responsabilidade, isso é tão libertador, porque quando você entende isso e você entende que cada pessoa vai tomar suas próprias atitudes, cada pessoa vai ter suas próprias ações, e se alguém ficar insatisfeito com a ação que você quer tomar, não é responsabilidade sua isso. Você não deve abrir mão disso por causa dessa pessoa, desde que isso não faça mal para essa pessoa. Isso é algo que não deveria nem mesmo ser dito, né? Nem precisar ser dito, mas eu preciso aqui falar porque talvez venha aqui um pensamento errado de que, tá, mas se isso estiver fazendo mal para alguém, se a sua ação for uma ação que cause prejuízo ou mal para outra pessoa, então ela não deve ser feita. Isso é óbvio. Mas se é uma coisa que é particular sua, se é um sonho seu, um projeto seu que você quer tomar que não afete outras pessoas, do ponto negativo mesmo, não apenas do ponto sentimental, então você deve sim tomar essa ação, deve sim tomar essa atitude e deve seguir com os teus planos e os teus projetos. Da mesma forma que essas pessoas tiveram seus planos e seus projetos e elas não pensaram nas outras para realizar isso, você não deve pensar nelas para realizar os teus próprios planos, os teus próprios projetos. E é por isso que é tão libertador, porque quando você entende isso, você entende que agora você pode ir para outro lugar, agora você pode se mudar talvez, agora você pode começar uma outra profissão, agora você pode começar a estudar alguma outra coisa,
você pode fazer o que você realmente quer fazer, o que você sempre sonhou em fazer, em vez de ficar pensando em fazer as coisas que esses seus familiares ou que essas pessoas que estão ao seu redor esperam que você faça. Tem uma grande diferença nisso também, em você fazer o que você realmente quer para a sua própria felicidade ou tentar buscar a sua felicidade no que os outros querem que você faça. E nessa segunda opção, você pode ter certeza que em pouco tempo você não vai mais se ver tão feliz assim e vai começar a ficar frustrado, vai começar a ficar infeliz, e aí que você vai chegar novamente nessa descoberta que talvez você tenha que descobrir isso sozinho, que a felicidade dos outros não é responsabilidade sua. Isso foi mais um vídeo aqui do desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias. Hoje foi o vídeo número 62. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir aí um pouco sobre como você deve pensar em você em primeiro lugar quando se trata da sua felicidade, mas sempre pensar no próximo em primeiro lugar quando se trata de ajudar ele. E não é uma ajuda sentimental, eu tô falando ajudar em ação mesmo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, a gente se vê no vídeo de amanhã. Um forte abraço e valeu!